Lançamentos do mês, isso mesmo, chegamos aí em agosto e claro, com lançamentos de filmes do mês de agosto, com muitas coisas interessantes e com aquele gostinho aí que a gente vai ter, né, em outubro, né, que seria alguns filmes de terror. Então já está esquentando aí a parada e se prepara porque esse mês parece muito mesmo interessante, porque tem de tudo um pouco, né? Como eu disse, tem terror, ação, tem animação, tem de tudo um pouco. Então, para conferir todos esses lançamentos, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque ainda temos mais lançamentos ainda por vir aí no canal, tranquilo? Então já faz isso tudo, porque eu sou Alan e hoje vou apresentar para vocês os lançamentos de filmes do mês de agosto. Então, simbora porque tem vários filmes pra gente falar. E logo depois temos aí Jason Statham em alto mar. Isso mesmo, porque ele vai retornar em Mega Tubarão 2. Alguém pediu esse filme? Não, mas eles fizeram. E por que não, né? Tubarão gigante. Basicamente é isso. E então ele vai enfrentar essa ameaça que aparentemente, né, não foi totalmente neutralizada no primeiro filme e aquelas mentiradas que a gente já conhece, tanto como em filmes de ação ou até mesmo, né, nos filmes de bichos gigantes aí praticamente, né? Porque todo bicho gigante tem essas mentiradas. Então é mais ou menos essa a proposta do filme. Tubarão gigante e o Jason Statham correndo atrás dele para tentar impedir que ele mate mais pessoas. É basicamente isso o filme e para quem, né, gosta aí é uma boa pedida. Eu não sou muito fã desses filmes de bicho gigante não, só Malditas Aranhas. Eu confesso. Pode relaxar. Isso aqui é a prova de megas. O Jonas sempre teve medo disso, mas eu sempre... E no dia 10 chega aí Gran Turismo, de jogador a corredor. O filme é baseado em uma história real de um jogador de Gran Turismo, né, que é ali um simulador, né, mas para muitos não é tão considerado simulador, e que conta então a história desse jovem, né, que cresceu jogando Gran Turismo e com um sonho, né, de se transformar em um piloto de corrida profissional, né, de verdade mesmo. E então ele vai ter toda essa jornada para se tornar então um piloto de verdade. Mas uma galera, né, está meio que desdenhando dele porque ele era somente um garoto que jogava videogame, né, e não um profissional. E então ele vai ter que mostrar a todos as suas habilidades e tudo o que ele conseguiu aprender jogando esse jogo. E esse jovem se chama Jean Marder-Boring, interpretado aí por Ark Madencourt. Esses caras têm uns nomes esquisitos, né? Vamos combinar. Mas não só ele, né? O elenco também conta com David Harbour, que vocês conhecem aí de Stranger Things ou até mesmo Hellboy. Se perder na pista, você pode morrer. E sabe aquele diretor que você gosta bastante, né? Que tudo que ele fizer, basicamente, você vai assistir? Assim como é o caso, por exemplo, de Christopher Nolan? Então, esse diretor é o Wes Anderson, que vai trazer aí o filme Asteroid City, que se trata, né, de uma história tanto quanto peculiar, que nos apresenta aí um elenco de peso, como Jason Schwartzman, Scarlett Johansson e Tom Hanks, e que traz, né, a história de Asteroid City, uma cidadezinha, né, que fica, né, meio afastada assim, que tem ali como ponto turístico, basicamente, né, as coisas relacionadas ao espaço e também aos asteroides, que meio que, né, caem ali na cidade. E muitas coisas, né, vão vir à tona dentro dessa trama, segredos há muito escondidos e também que envolvem aí talvez o próprio governo e muitas coisas aí desse gênero. E tudo isso envolvendo aí o Dia dos Asteroides. E então os cidadãos, né, dessa cidade pacata vão ter as suas vidas mudadas dentro dessa trama aí. Então vamos ficar na aguardo dessa comédia dramática Asteroid City. The alien. What's happening now? I don't know. I don't like the way that guy looked at us. The alien. How did he look? Like we're doomed. E agora, aquele filme que vai representar muitos brasileiros dentro do universo DC, porque, né, coloca aí a atriz Bruna Marquezine em um papel de destaque dentro do filme Besouro Azul, isso mesmo. O filme da DC que muita gente, né, tá aí
questionando a existência dele no cinema, por exemplo, porque se fosse na Max, né, ou HBO Max aí, se você preferir, talvez seria um pouco melhor o público, né, sendo alcançado ali, porque o filme já traz algumas polêmicas, tanto no seu visual quanto no seu orçamento, né, e que envolveu as polêmicas ali da troca de direção da HBO, porque eles estavam remodelando algumas coisas e o filme, né, teve algumas mudanças. Se vão ser boas essas mudanças, não sabemos ainda, né? Teremos que esperar o filme sair. Mas algumas coisas me incomodaram ali, principalmente a parte do HUD, né, que é usado ali pelo alienígena, então eu acho meio estranho. Era pra, eu acho que parecer algo mais orgânico, né, porque o besouro não é uma armadura de ferro, coisa do tipo, né, é uma armadura orgânica, mas eu não sei se caiu tão bem, né, a escolha artística que eles usaram ali. Mas, basicamente, a gente vai ter que, né, esperar aí pra ver. E Besouro Azul vai trazer a história, né, do terceiro Besouro Azul, isso mesmo, porque temos aí uma sequência de vários, né, tanto nos quadrinhos quanto nas animações, mas vai seguir aí a história desse jovem que acaba encontrando ali a Penny, que seria a personagem, né, da Bruna Marquezine, que acaba entregando para ele, né, uma caixa ali e falando para ele não abrir porque tinha alguma parada estranha ali. Então ele foge com essa caixa e aí a coisa começa a ficar estranha, porque Jamie Rice, né, interpretado aí por Xolo Mara Dueña, acaba levando essa caixa para casa. E então ele acaba abrindo, né, a caixinha ali, né, que é uma caixa de hambúrguer, e descobrindo um certo artefato. Artefato esse, o Besouro Azul. E ele não esperava o que viria pela frente, né, porque o Besouro Azul meio que, né, é uma espécie de simbionte que precisa de um hospedeiro. E quem ele escolhe? Isso mesmo, Jamie Rice, o terceiro Besouro Azul. E agora ele vai ter essa armadura, né, biológica e biônica, sei lá como é que é o nome disso, que pode fazer basicamente qualquer coisa que ele imaginar. Assim, então, lutando, né, contra o crime nas horas vagas, mas ainda assim tendo ali a sua vida meio que normal, tentando conciliar as coisas. Então ficaremos aí no aguardo de Besouro Azul, que parece interessante, mas ao mesmo tempo aquele pezinho atrás aí, né, sobre o próprio visual aí do Besouro Azul. Então ficaremos no aguardo. Tem que proteger o mundo. Eu tenho um arsenal à disposição. Faz qualquer coisa! Olhe e aprenda, Jaime. Tudo o que imaginar, eu consigo criar. Agora sim! E o estúdio A24 também vai nos entregar uma obra este mês, começando aí basicamente, né, essa onda de filmes de terror que está começando aí por conta do mês das bruxas, que é em outubro. O filme em questão é Fale Comigo, um filme de terror de adolescentes basicamente, que tem uma trama interessante que a gente não vê tanto por aí, né? O estúdio A24 é assim, bem diferente nessas questões, eles trazem boas obras que talvez passassem meio longe do nosso radar, mas por conta da relevância que o estúdio está tendo, né, a gente acaba dando essa chance. E Fale Comigo traz então a história de um grupo de jovens amigos ali que acaba encontrando uma coisa meio estranha, uma mão embalsamada. Mão essa que pode invocar espíritos do além, basicamente é isso. Mas, como vocês já, né, devem ter notado, para ter uma trama, algumas coisas precisam dar errado, né? E quando se envolve adolescentes, meus amigos, ou jovem, a parada pode dar muito mais errado ainda, né? Porque um deles acaba acidentalmente abrindo simplesmente um portal para o mundo dos espíritos, né? Para o outro mundo. E é aí que a coisa começa a se estreitar. A parada começa a ficar estranha e bizarra. E agora eles meio que estão na dúvida sobre em quem eles podem confiar. Se eles confiam uns nos outros, porque, né, começa a acontecer umas coisinhas ali, ou se eles vão confiar aí nos espíritos. Então vem aquela questão, na morte ou na vida? Ficaremos então no aguardo de Fale Comigo. I'm not gonna stop. What was it? What? I don't know! E o mês ainda não acabou, porque ainda temos lançamentos. Esse aqui que é um filme de terror, mais ou menos, na minha opinião. Não sei se é bem terror, se é meio suspense, né? Eu acho que flutua entre as duas coisas. Que é o filme
Drácula, a última viagem de Deméter. Isso mesmo. O filme vai ser baseado nos últimos capítulos dos últimos capítulos mesmo do livro Drácula, né, de Bram Stoker, basicamente, deixando aquela duvidazinha sobre a existência, né, do Drácula no nosso mundo, porque vai contar aí a difícil, viagem de Deméter, um navio que estava, com seu destino para as Américas, se eu não me engano, para as Américas, com uma certa carga um tanto quanto diferente, sem eles saberem. E essa carga, vocês já devem saber, o que é, sim, Drácula. E ele está a bordo, desse navio, o vampiro mais poderoso do planeta e também o mais conhecido. Mas a tripulação acaba suspeitando de algumas coisas porque, os animais começam a aparecer meio mortos, as paradas começam a ficar meio estranhas, até que os assassinatos realmente começam a aparecer. E claro, tudo tem a ver, com essa carga, que eles estavam carregando, basicamente sendo aí o Drácula, E essa lenda, desse navio acabou sendo muito espalhada por conta desse navio ter chego à costa sem nenhum tripulante e sem nenhum sinal de tripulante, basicamente. Coisa essa bem estranha, para dizer o mínimo. E aí, vamos ver então o que aconteceu durante essa viagem, Lembrando que a gente também já tem aí uma adaptação desse trecho, do livro, que é uma adaptação da Netflix. Então, para quem já assistiu, é basicamente a mesma história, mas acaba um pouco antes, Porque lá temos 3 episódios. Eu acho que a viagem de Deméter é o segundo, se eu não me engano. Então, para quem já assistiu, é aquela história, só que com uma pegada um pouco diferente e com o Drácula sendo uma criatura mesmo demoníaca. Então, ficaremos aí no aguardo ou não desse filme que, talvez aí chegou um pouco atrasado. Drácula. E o mês ainda não acabou, porque ainda temos lançamentos. Com o filme animado das Tartarugas Ninja, isso mesmo. A história vai ser baseada aí nas tartarugas mutantes ninjas adolescentes criadas aí nos anos 80. Não se sabe ao certo como vai ser, essa trama mesmo ali, mas a gente já especula que seja uma história de origem para ter ali uma, talvez, sequência ou até mesmo, uma saga de filmes, de animação das Tartarugas Ninja, assim como está sendo, por exemplo, o filme do Homem-Aranha, que é do Miles Morales lá através do Aranhaverso, porque a animação já se mostrou bem promissora, porque segue os mesmos padrões ali, a mesma técnica, e ao mesmo tempo a gente já viu que Tartarugas Ninja não funcionam tão bem assim, quando são feitas em live action, porque, fazer tartarugas antropomórficas não é nada fácil. E vai contar então a história das Tartarugas Ninja, que são ali Donatello, Michelangelo, Leonardo e Rafael. Isso mesmo, E essas tartarugas são criadas pelo mestre Splinter, um rato também de laboratório que se especializou ali em, basicamente artes marciais. Mas tudo isso aconteceu após eles serem expostos, a uma espécie de, substância radioativa. E eles acabaram se transformando nesses seres antropomórficos e vivendo ali nos esgotos da cidade. Até que um mal surge e as tartarugas, meio que pelas sombras, impedir que esse mal avance. E esse mal pode ser sim o Destruidor, conhecido aí, da franquia. Então assim, parece bem interessante e pode ser uma boa pedida para quem ainda não é fã e também, para os amantes de Tartarugas Ninjas, assim como eu. Porque assim, eu cresci vendo Tartarugas Ninja, jogando Tartarugas Ninja, então é um filme promissor e está assim, excelente. Pelo menos no trailer a gente já espera aí uma obra insana para esse ano de 2023 e o Oscar de melhor animação vai estar bem disputado. Você tem coragem e Leonardo, honra. Juntos, vocês podem fazer qualquer coisa. E para fechar o mês temos aí O Protetor, capítulo final, o terceiro título da franquia, protagonizada por Denzel Washington, que vive aí o personagem Robert McCall, que para quem já conhece a franquia, no segundo filme, ele acaba meio que tendo ali a opção de desistir basicamente, e sair fora da sua vida como assassino do governo. Mas a gente sabe que nunca dá tão certo quanto eles querem basicamente. E ele agora então está vivendo na Itália.
e acaba descobrindo algumas coisas, né, que podem envolver a máfia, isso mesmo. E então a trama acontece quando ele descobre que a máfia basicamente, né, está meio que, né, extorquindo ali, matando pessoas inocentes. E então ele reativa as suas habilidades, né, de agente do governo para ir atrás da máfia italiana como um exército de um homem só. Nessa pegada aí que a gente viu, por exemplo, em John Wick e também, né, em Nobody, que está meio em alta, né? Essa questão aí de porradaria, tiroteio, coisa do tipo, só que um pouco mais pé no chão, né? Então, temos filmes excelentes, né, de ação voltando, né? E agora, né, claro que a gente precisa de um encerramento para a franquia O Protetor. E Denzel Washington talvez entregue isso pra gente no dia 31 de agosto. A polícia encontrou vários corpos naquela fazenda da Cecília. Você que matou? Eu pareço um matador? E bom pessoal, então esses foram os destaques de filmes que chegam no mês de agosto. Mas ainda não acabou. Solta o som para o nosso Highlight Reels do vídeo de hoje. E bom pessoal, então agora sim chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de todos esses filmes que a gente abordou, né, no vídeo de hoje. Espero que vocês estejam ansiosos, né, para ir a agosto, porque parece ser bem promissor. Então deixa aí nos comentários qual é o filme que você quer assistir, se você quer assistir no cinema, se você vai esperar os streamings, né, receberem essas obras, e até se você vai levar alguém para assistir algum desses filmes. Deixa aí nos comentários pra gente, beleza? Então agora eu vou pedir o likezão top, que vocês sabem, né, para ajudar aqui a gente, e claro, a inscrição também, porque a gente tá ali com uma base de 46%, né, do público que assiste o canal inscrita. Então se inscreva, né, ajuda a gente aí a aumentar esses números, beleza? E se quer ajudar ainda mais a gente, compartilhe esse vídeo, né, naquele grupo que está meio parado. E também eu vou deixar aqui do lado a nossa playlist. Na verdade não vou deixar playlist não, vou deixar o nosso vídeo aqui de melhores filmes de ação, tá bem interessante, beleza? E uma recomendação extra que eu vou deixar aqui para vocês é a nossa resenha do Homem-Aranha, que está bem legal e divertida nessa vibe aí, por exemplo, do Tartarugas Ninja, que está para ser lançado. Vou deixar aqui também, beleza? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!